Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar uma olhadinha na sintaxe do verbo. A sintaxe do verbo, a gente vai ver o verbo, mas não daquela forma que a gente viu da última vez, na morfologia, que é pegar o verbo e ver a classificação, definir o que é um verbo. Sintaxe do verbo, na análise sintática, qual a função do verbo na frase, na oração, em relação aos outros termos. Dentro da oração, o verbo ele pode se constituir de diversas formas, ele pode ter várias funções. Preparei esse organograma aqui para a gente ter uma visão geral. Funções sintáticas do verbo, a gente tem o significativo ou nocional e também temos o de ligação. O significativo nocional ele tem mais ramificações, depois a gente vai dar uma olhadinha diretamente nisso aqui, transitividade do verbo, objeto direto e indireto. Mas hoje a gente vai se até essa parte aqui, ó. Vamos ver a diferença entre o significativo e o verbo de ligação. O verbo significativo ou nocional, ele exprime ação, atitudes, tanto de atividade quanto de passividade ou os dois ao mesmo tempo. A gente vai ver, por exemplo, aqui, ó. Maria levantou um menino. Vou pular a parte que a gente já sabe. A gente já sabe que Maria é o sujeito, levantou um menino é o predicado. Maria é o núcleo do sujeito, então o sujeito é simples. Essa parte é tranquila. E como é que a gente analisa a função sintática do verbo? Vendo a relação dele com o sujeito, ou do sujeito com ele. Então, como a gente já viu, o verbo significativo ou nocional, ele passa a noção de atividade, ou de passividade, ou até mesmo dos dois ao mesmo tempo. Então, ele tem que passar a noção de algo, o verbo. Olha, Maria levantou o menino, a gente vê que levantar é uma ação. Então, Maria está executando uma ação, é uma atividade. Por isso que ele é um verbo significativo, ou nocional, está passando a noção de algo. Da mesma forma, quando eu digo o menino foi levantado por Maria, vamos pular aquela parte que a gente já sabe. O menino, núcleo do sujeito é passivo, porque ó, ele foi levantado por Maria, é o predicado. Analisando essa oração, a gente vê que a função da locução verbal quanto ao sujeito menino é de passividade, ó. O menino não foi levantado, ele não sofreu ação, ele não está passivo contra ação, mas o verbo ele passa a noção de algo, ele é significativo, ele passa a noção de passividade. O sujeito é passivo quanto ao verbo foi levantado. Mesmo ele sendo passivo, está passando a noção de algo, de uma ação, uma passividade do sujeito. Maria machucou-se, é a mesma coisa ali, o núcleo do sujeito é Maria, sujeito simples, e o predicado é machucou-se. Ó, o verbo machucar, a gente pode ver que Maria machucou-se. Quem foi que machucou Maria? Ela mesma. Então ela sofreu e executou a ação ao mesmo tempo. Então a gente vê que o verbo passou a noção de atividade e de passividade. Por isso que ele é um verbo significativo ou nocional. E a gente tem o verbo de ligação. Se o verbo nocional passa a noção de algo, o verbo de ligação, ele serve só para ligar. Por isso que o nome dele é verbo de ligação. O sujeito ele não vai ser nem ativo, nem passivo, nem os dois ao mesmo tempo. Ele simplesmente vai ser a referência daquilo que vai ser dito sobre ele, não quanto à atividade ou de passividade. E a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, nesses três exemplos. Pedro é magro, a gente sabe que Pedro é o sujeito, o núcleo do sujeito é Pedro, o sujeito é simples e é magro é predicado. Só que a gente, como eu falei para vocês no início, a gente analisa a sintaxe do verbo da relação do sujeito com o verbo, a gente vê que o verbo ser, tá aqui flexionado como é, não passa a noção de alguma atividade, de passividade ou nenhuma das duas juntas. Ele só tá ligando a característica magro a Pedro. Essa é a única função do verbo é. Ele tá ligando a característica ao sujeito, por isso que ele é um verbo de ligação. Nesse caso aqui, ó, Pedro é magro, a gente vê que está indicando o estado de Pedro, atual. No Antônio permanece doente, ó, a gente vê que doente também característica de Antônio. Só que nesse caso, ele continua, certo? Ele continua naquela característica, que é doente. Mas o verbo, ele continua tendo a mesma ligação com o sujeito. Que é o quê? Simplesmente ligar a característica ao sujeito. Continua sendo o verbo de ligação. E o porteiro ficou pálido, a mesma coisa. Núcleo sujeito, porteiro, sujeito simples, predicado ficou pálido. A gente vê que porteiro, a ligação que ele tem com o verbo ficar, é de mudança de estado, certo? Mas ele não continua, no caso, só ligando o estado pálido a porteiro, por isso ele é também verbo de ligação. É muito simples o conceito, tá? Normalmente se passa essa listinha aqui, ó, de verbos de ligação. Ser, estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, andar e permanecer. Só que isso é um pouco vago, porque esses verbos nem sempre são de ligação. Como a gente já viu no começo, a análise sintática, quando faz, não é simplesmente pegar o termo isolado. Então não tem como pegar e dizer que o verbo ser sempre vai ser de ligação. Dependendo da ligação que tiver com os outros termos dentro da oração, ele pode ser outro tipo de verbo. O verbo ser, que normalmente é de ligação, pode ser um verbo nocional, assim como andar, assim como permanecer. Se teve um pouquinho de dificuldade de entender o que é o verbo de ligação, a essência dele, tem uma dica que tu pode analisar o verbo perante as três características que ele tem. O verbo de ligação, ele é obrigado a ter essas três características. Ele tem que indicar estado, ele vai poder ser trocado por ser ou estar, ele vai ter que ter um predicativo. Se ele tiver essas três características, aí sim tu pode dizer que é de ligação. Essa dica é para quem não consegue
pegar a noção, olhar para o verbo e dizer, ah não, ele é de ligação, porque tem a característica e o sujeito e ele não passa a noção de nada. Então se tu tiver na dúvida, tu vê se ele tem essas três características. João andava preocupado. Vamos ver primeiro. João indica estado ou ação. Esse andar preocupado dele, quer dizer que ele estava andando mesmo assim? Andando preocupado? Ação de andar? Não, né? Tá dizendo o quê? Que ele estava preocupado. Então, ele indica estado, não indica ação. Ele pode ser trocado por ser estar? Eu posso dizer assim, ó, João estava preocupado? Posso, continua o mesmo sentido. Então, certo. Ele tem o predicativo. Predicativo, depois a gente vai ver mais pra frente certinho o que ele é. Mas, basicamente, predicativo é característica, certo? Então, predicativo do sujeito, característica do sujeito. Qual é a característica que tá dizendo aqui sobre João? Preocupado. Também temos. Então, eu posso afirmar que andava é um verbo de ligação? Posso afirmar, porque ele tem as três características de um verbo de ligação. Essa frase aqui é um belo exemplo do que eu já não posso bater o olho no verbo permanecer e porque ele está na lista de verbo de ligação, dizer que ele é verbo de ligação. Porque na oração que ele está contido, ele não está atuando com verbo de ligação. O verbo permanecer, ele está indicando estado? Se ficar meio confuso assim, tu pode dizer, não é. Permanecer em casa, está em casa. Ele não é até, porque em casa é o lugar, então é adjunto adverbial, não é uma característica. Mas pode surgir a dúvida e tu cair nessa e dizer que ele é de verbo de estado, tá? Se cair nessa dizendo que ele é verbo de estado, beleza. Então vamos analisar as três. Lembra que tem que ter as três características. Tá? Pode ser trocado por ser estar? É, pelo contexto pode dizer também, João estava em casa. Sem problema, então tu vai nessa. Mas aqui, ó, tem predicativo, ou seja, característica. Em casa é uma característica de João? Não, né? Então a gente já mata que ele não é verbo de ligação. Caso tu não consiga pegar o conceito do que é o verbo de ligação, tu pode usar esse macetezinho. Então ele tem que ter essas três características, que é indicar estado, poder se trocar por ser ou estar, manter o sentido, e predicativo. E lembrando, isso aqui é uma dica. Caso tu te confunda e queira tirar a prova real, tu joga nisso aqui e vê. Mas o ideal é que tu entenda o que é o verbo de ligação. Beleza? Então, pessoal, então a aula de hoje era isso, tá? Uma aula bem curtinha, um assunto bem tranquilo. Vocês vão fazer os exercícios propostos, vão dar uma aprofundada no estudo. E isso aqui é muito importante para o que a gente vai entrar depois, que é o tipo de predicado, transitividade verbal. Então essa noção é essencial vocês distinguir uma coisa da outra, certo? Então, muito obrigado, viu? E bons estudos!